Bom, nós já vimos que situações de vacuidade em um para-todo, por convenção, geram proposições verdadeiras. O que é uma situação de vacuidade? É uma situação em que a condição do para-todo ela não pode ser satisfeita. Então, por exemplo, esse daqui, eu tenho x² igual a menos 1 para todo x pertencente ao vazio. A condição do para-todo é x pertence a vazio. Isso jamais pode ser satisfeito, porque é impossível que o x pertença a vazio. Então, é uma situação de vacuidade. E a convenção diz, se é uma situação de vacuidade, a proposição automaticamente é verdadeira, não importando qual seja a consequência. Então, você simplesmente vai dizer, a proposição de para-todo ela é verdadeira por vacuidade. Não importando o quão absurda parecer essa consequência. Então, um segundo exemplo. Para todo x pertencente a vazio, 1 é menor do que 0. Se você se fixar somente na consequência, a consequência é 1 é menor do que 0. Então, a consequência te dá muita vontade de dizer, essa proposição é falsa. Porém, quando você olha para a condição do para-todo, você observa que a condição do para-todo é uma situação de vacuidade, porque não tem como x pertencer a vazio. Então, a conclusão é, ainda que a consequência seja muito esquisita, essa proposição ela é verdadeira por vacuidade. Considerando que todo para-todo pode ser escrito como uma implicação lógica e toda implicação lógica pode ser escrita como um para-todo, é natural que essa convenção de vacuidade de para-todos também se aplique a implicações lógicas. Então, a regra que nós vamos ter é exatamente essa. Quando acontece vacuidade em uma implicação lógica, por convenção, nós diremos que essa implicação lógica ela será verdadeira. Então, por exemplo, x pertence a vazio implica que x é diferente de π. Observamos que a condição da variável ela é de vacuidade. X pertence a vazio. Então, independentemente do que está escrito após a flecha, o que a gente tem é uma situação de vacuidade, então a proposição vai ter que ser verdadeira. Um segundo exemplo, x pertence a R, tal que x² é menor do que 0, implica que x é igual a 9. Nesse caso, a condição de vacuidade não está tão implícita, não está tão explícita assim, mas é claro que é impossível achar um número real tal que x² é estritamente menor do que 0. Então, essa condição aqui também é uma situação de vacuidade. Então, sendo uma situação de vacuidade, você já pode dizer que ela é verdadeira, não importando o que está escrito depois da setinha. Mais um exemplo. X pertencente a N, tal que x não pertence a R, implica que x é igual a π. Então, vejamos qual é a condição aqui. A condição é que o x tem que ser natural e não ser real, o que é claramente impossível, porque todo número natural também é real. Então, essa condição aqui também é uma condição de vacuidade. Então, por convenção, nós vamos dizer que essa é uma proposição verdadeira.